O sol estava atraindo, quase arrancando meus pensamentos de dentro de sua noite de sensações viscerais para as protuberâncias de músculos envolta em pele queimada de sol e estava me mandando construir uma moradia nova na qual minha mente, enquanto subia passo a passo até a superfície, podia viver em segurança. Essa moradia era uma pele brilhante e bronzeada e ondas de músculos poderosos e despertos. Foi assim que amontoados de aço, sombriamente pesados, frios, foram colocados diante de mim como se fossem a essência da noite condensada. Em Soiaço, Mishima fala da sua luta para equilibrar o corpo e a mente. Suas metáforas, ideias e o jeito que ele fala são de difícil compreensão. Não sei se a linguagem que ele usa aqui é algo que só os orientais, os japoneses, iriam entender ou se nem mesmo eles conseguiriam. No começo, Mishima fala que as pessoas nascem com a carne, mas ele nasceu com as palavras. Que a maioria das pessoas nasce com um tronco e depois vem os cupins. Porém, ele nasceu com os cupins e ficou à espera do tronco. Com isso, eu entendi que as pessoas nascem com o físico, elas se preocupam com o corpo, fazem exercício, brincam, praticam esportes e depois buscam desenvolver o intelecto. Já Mishima, como ele mesmo disse posteriormente, nasceu cercado por livros e depois o corpo se tornou uma preocupação para ele. Então a carne é o corpo e as palavras são a mente. Mishima cresceu em meio à Segunda Guerra Mundial e ele diz como o sol era mal visto pelos japoneses. O sol para eles estava associado à imagem da morte. O sol tinha ficado associado à corrosão e destruição que impregnavam tudo. Em parte, era pelo modo como tinha brilhado tão encorajadoramente nas asas dos aviões decolando para missões, nas florestas de baionetas, nos distintivos dos capacetes, os bordados das bandeiras militares, mas mais, muito mais, pelo modo como ele brilhou no sangue escorrendo da carne sem parar e no corpo prateado das moscas pululando nas feridas, passando por sobre a corrosão, levando a juventude em batalhões para morrer em mares e matas tropicais. O sol imperava sobre a vasta ruína ferrugem que se espraiava até o horizonte. Os japoneses então começaram a adorar a noite. As obras literárias daquela época estavam dominadas por pensamentos noturnos. Para ser realmente respeitado naquela época, escreveu ele, a escuridão de cada um tinha que ser rica e saturante, não tênue. Mishima era hostil ao sol, mas após seu primeiro contato com o sol, ele sentiu-se atraído por ele, e daquele dia em diante, ele não conseguiu mais passar sem a sua companhia. O sol associou-se ao caminho central da sua vida. O sol estava fornecendo um novo propósito para ele. Mishima fala como os escritores e pessoas intelectuais se escondem no frio da noite. Ele compara a noite com o intelectualismo e o dia com o físico, a lua com a mente e o sol com o corpo. Realmente, algo de um tremendo romantismo e poesia que só um japonês conseguiria fazer. Não é dito se a tradução foi feita diretamente do original em japonês ou da tradução do inglês, como era costume naquela época. Eu acho que eles traduziram do original em japonês, mas não sei. Existem alguns erros ortográficos nessa versão, como nessa parte que Mishima escreveu Kendo, mas traduziram como esgrima. E essa aqui também. Porém, essa versão que eu li é a terceira versão e eles lançaram até a quarta, mas não sei se na quarta versão eles corrigiram esses erros. O comentário do tradutor dessa vez teve muita coisa boa, porém teve muita coisa ruim também, muita besteira, né? Pelo menos não foi sobre o autor. Eu sinto com Mishima como se estivesse procurando água no deserto. Na verdade, essa não é uma boa metáfora, pois dá a entender que é algo impossível. O que eu quero dizer é que é raro encontrar o que me interessa, o que eu gosto, que me faz refletir nas obras de Mishima. 80% das coisas dele não me interessam, eu não concordo, não me agradam em nada, mas os 20% são muito bons. É como se eu estivesse com sede e Mishima me desse bem pouco para beber e matar a minha sede. O livro é muito difícil, Mishima usa metáforas complicadas que talvez só ele entenda, ou pessoas que conheçam a vida pessoal dele. E como ele diz no livro, ele nunca fala da vida pessoal dele. E não se engane, você pode pensar que o livro se trata apenas sobre o corpo, musculação, mas ele fala mais sobre niilismo e sobre o que é real e o que não é do que isso. Por exemplo, Mishima aborda o tema da consciência, se ela existe ou não, porque não podemos vê-la nem tocá-la.
O livro não é dividido em muitos capítulos, logo você terá que parar abruptamente em alguma página no meio de algo. E pelo livro ser assim, e muito complicado de se entender, ele pode se tornar cansativo de ler. Se eu recomendo Soiatsu de Mishima, bom, como eu disse, é como se ele me desse apenas algumas poucas doses de água para matar a minha sede. Ele realmente não foi o que eu esperava, e pelo pouco que me deu, eu não compraria, nem sei se leria de novo. Por último, queria falar de uma coisa bizarra. Se você não é maior de 18 anos, feche o vídeo agora. É sério, feche o vídeo. Algo que Mishima escreveu já no final do livro, algo tão repugnante que nem vou dizer, mas tá aparecendo aí na tela para vocês lerem, se quiserem. Porém, já aviso que isso vai traumatizar vocês. Isso não saiu da minha cabeça até agora. Esse aí tava louco nas drogas.